Ele estava a segundos de assinar o papel que destruiria completamente sua vida. Até que a mulher da limpeza sussurrou algo em seu ouvido que o deixou paralisado. Eduardo ajustou a gravata pela terceira vez, enquanto esperava o elevador chegar ao 30º andar. Suas mãos estavam um pouco úmidas, mas não era nervosismo, era pura adrenalina. Depois de 6 meses de negociações, finalmente chegara o dia de assinar o contrato que transformaria sua empresa de tecnologia numa gigante do mercado. 200 milhões de reais. Era o maior negócio da sua vida. As portas do elevador se abriram com um som suave, revelando um corredor impecável com piso de mármore e paredes de vidro. Eduardo respirou fundo. Aos 42 anos, ele tinha construído sua fortuna do zero, começando num quartinho alugado no centro da cidade. Agora estava prestes a se tornar um dos empresários mais poderosos do país. Senhor Eduardo, seja muito bem-vindo. A recepcionista sorriu de forma profissional, mas havia algo em seus olhos que ele não conseguiu decifrar. Os senhores da Sterling & Associates já estão na sala de reuniões esperando. Ele caminhou pelo corredor, observando os quadros caros nas paredes e as plantas perfeitamente arrumadas. Tudo ali respirava sucesso e confiança. Era exatamente o tipo de ambiente onde grandes negócios aconteciam. Eduardo sorriu para si mesmo. Daqui a 1 hora, seria oficialmente um dos homens mais ricos do Brasil. A porta da sala de reuniões era imponente, feita de madeira escura com detalhes em bronze. Eduardo bateu levemente e entrou. 3 homens de terno se levantaram para cumprimentá-lo. O mais alto, com cabelos grisalhos e óculos dourados, se apresentou como Dr. Henrique Sterling, sócio principal da firma. Eduardo, meu caro amigo, que prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Doutor. Sterling apertou sua mão com firmeza excessiva. Tenho certeza de que hoje será um dia histórico para todos nós. Os outros 2 homens se apresentaram como Dr. Marcos e Dr. Rodrigo, advogados especializados em fusões e aquisições. Todos pareciam confiantes, quase ansiosos para finalizar o negócio. Eduardo se sentou na cadeira que lhe foi oferecida, notando como a mesa de vidro refletia perfeitamente as luzes do teto. Bem, creio que podemos começar imediatamente. Doutor. Sterling abriu uma pasta de couro e retirou um grosso documento. Aqui estão todos os termos que discutimos. 200 milhões pela sua empresa, mais participação nos lucros futuros. É um acordo extraordinário, Eduardo. Eduardo pegou o documento e começou a folheá-lo. As páginas pareciam infinitas, cheias de linguagem jurídica complexa e cláusulas que ele não compreendia completamente. Mas seus próprios advogados já tinham revisado tudo, ou pelo menos era o que ele pensava. Há algumas pequenas alterações de última hora. Dr. Marcos interveio, passando mais algumas folhas. Nada demais, apenas ajustes técnicos para proteger ambas as partes. Eduardo franziu o senho. Mudanças de última hora não eram comuns em negócios desse porte. Mas os 3 advogados pareciam tão tranquilos, tão profissionais, que ele decidiu confiar. Afinal, eram uma das firmas mais respeitadas do país. Foi nesse momento que a porta se abriu silenciosamente. Uma mulher de uniforme azul entrou empurrando um carrinho de limpeza. Ela mantinha a cabeça baixa, como se quisesse se tornar invisível. Eduardo mal notou sua presença, concentrado nos números e percentuais que dançavam diante de seus olhos. A mulher começou a limpar discretamente as janelas do outro lado da sala. Seus movimentos eram precisos, quase mecânicos, mas Eduardo percebeu que ela ocasionalmente olhava na direção da mesa. Havia algo em sua postura que não combinava com o trabalho que estava fazendo. Eduardo, se me permite... Dr. Sterling se inclinou para a frente. Sei que é muita informação para processar, mas temos um prazo apertado. O conselho da empresa compradora se reúne ainda hoje, e se não fecharmos agora, pode ser que tenham que reconsiderar a oferta. Pressão. Eduardo conhecia essa tática. Mesmo assim, 200 milhões era muito dinheiro para decidir com pressa. Ele voltou a examinar o documento, tentando decifrar as cláusulas mais complexas. Algumas seções pareciam diferentes do que tinha sido discutido originalmente. A faxineira se aproximou da mesa, fingindo limpar um quadro na parede próxima. Eduardo levantou os olhos por um instante,
e notou que ela era mais jovem do que parecia à distância. Seus olhos eram inteligentes, alertas. Definitivamente não era uma simples funcionária da limpeza. Há algum problema, Eduardo? Doutor. Rodrigo perguntou, notando sua hesitação. Posso esclarecer qualquer dúvida que tenha. Não. Eduardo balançou a cabeça. É que algumas cláusulas aqui parecem diferentes do que discutimos. Os três advogados trocaram olhares rápidos. Foi um momento quase imperceptível, mas Eduardo captou. Havia algo errado ali. Seu instinto empresarial, que o havia guiado durante anos de negócios difíceis, começou a dar sinais de alerta. A faxineira se moveu para mais perto, agora limpando uma mesa lateral a apenas 2 metros da reunião. Eduardo podia sentir sua presença, como se ela estivesse tentando se comunicar sem palavras. Ele olhou novamente para o documento, mas agora sua atenção estava dividida. Escute, Eduardo. Dr. Sterling se levantou e começou a andar pela sala. Sei que parece muito dinheiro, mas considerando o potencial da sua empresa, é um investimento que vai multiplicar em poucos anos. Você não pode deixar essa oportunidade passar. Eduardo sentiu uma gota de suor escorrer pela testa. A pressão estava aumentando, e ele não sabia por quê. Os números eram bons. A proposta parecia justa, mas algo no comportamento dos advogados o incomodava. Eles estavam ansiosos demais, insistentes demais. A mulher da limpeza se aproximou ainda mais, agora organizando alguns papéis numa mesa ao lado. Eduardo percebeu que ela estava tremendo ligeiramente. Não era medo do trabalho ou nervosismo por estar numa reunião importante. Era algo mais profundo. Vou precisar de alguns minutos para revisar tudo novamente. Eduardo colocou o documento sobre a mesa. São muitas páginas, e quero ter certeza de cada detalhe. Claro. Dr. Sterling forçou um sorriso. Mas, como mencionei, o tempo é crucial. Talvez possamos esclarecer suas dúvidas verbalmente enquanto você assina. Assim ganhamos tempo. Eduardo estava prestes a concordar quando sentiu uma presença ao seu lado. A faxineira tinha se aproximado para limpar um copo de água próximo à sua cadeira. Por um momento, seus olhos se encontraram. Havia urgência naquele olhar, um aviso silencioso que ele não conseguia ignorar. Ela se inclinou ligeiramente, fingindo alcançar algo que havia caído no chão, e sussurrou tão baixo que apenas ele pôde ouvir. Não assine. Cláusula 15. Você vai perder tudo. Eduardo sentiu um frio na espinha. Olhou rapidamente para os advogados, que não pareciam ter ouvido nada. A mulher já tinha se afastado, continuando seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas aquelas palavras ecoaram em sua mente como um alarme. Cláusula 15. Eduardo folheou rapidamente o documento até encontrá-la. Era uma seção densa, cheia de terminologia jurídica complexa. À primeira vista, parecia apenas uma formalidade sobre transferência de ativos. Mas quando leu mais atentamente, sentiu o sangue gelar. A cláusula estabelecia que, em caso de qualquer disputa legal ou financeira, todos os bens pessoais do vendedor seriam automaticamente transferidos para a empresa compradora como garantia. Não era apenas sua empresa que estava em jogo. Era tudo. Sua casa, suas contas, seus investimentos, tudo. Encontrou algo interessante? Dr. Henrique perguntou, notando como Eduardo examinava intensamente uma seção específica. Eduardo levantou os olhos lentamente. Os três homens o observavam com atenção, mas havia algo diferente em suas expressões agora. A cordialidade profissional tinha dado lugar a uma tensão quase palpável. Era como se máscaras tivessem caído. Esta cláusula aqui, Eduardo apontou para a seção 15. Ela não estava no rascunho original que meus advogados revisaram. O silêncio que se seguiu foi pesado. A faxineira parou completamente de trabalhar, embora fingisse estar ocupada com seu carrinho. Eduardo podia sentir que ela estava prestando atenção em cada palavra da conversa. Ah, sim, Dr. Marcos pigarreou. Como mencionamos, houve alguns ajustes técnicos. Essa cláusula é padrão em contratos desse porte. Apenas uma formalidade para proteger todas as partes envolvidas. Mas Eduardo não era mais o homem ansioso que havia entrado naquela sala uma hora antes. O sussurro da mulher tinha despertado todos os seus instintos de sobrevivência. Ele começou a perceber detalhes que havia ignorado. A ansiedade excessiva dos advogados, a pressão constante sobre o tempo,
as mudanças não explicadas no contrato. Entendo. Eduardo fechou o documento calmamente. Mas vou precisar que meus próprios advogados revisem essas alterações antes de assinar qualquer coisa. A temperatura da sala pareceu cair alguns graus. Os três homens se entreolharam novamente e desta vez não tentaram disfarçar. Doutor. Sterling se sentou lentamente, seus dedos tamborilando na mesa de vidro. Eduardo. Ele balançou a cabeça com uma expressão de falsa decepção. Você está complicando algo que deveria ser simples. Oportunidades como essa não aparecem duas vezes. A faxineira tinha parado completamente de trabalhar. Eduardo podia vê-la pelo canto do olho, tensa, como se estivesse se preparando para algo. Havia uma história ali, ele tinha certeza. Aquela mulher sabia algo que ele precisava descobrir. Eduardo se levantou devagar, mantendo o documento nas mãos. Senhores, agradeço o tempo de vocês, mas vou precisar de mais alguns dias para analisar tudo com calma. Alguns dias? Dr. Rodrigo se levantou abruptamente. Eduardo, você não entende. Esta oferta expira hoje. Se sair desta sala sem assinar, não haverá segunda chance. Foi nesse momento que Eduardo percebeu que não estava numa negociação. Estava numa armadilha. E se não fosse pela coragem de uma estranha que arriscou seu emprego para alertá-lo, ele teria caído direitinho nela. Maria Santos nunca imaginou que estaria limpando escritórios aos 53 anos. 10 anos atrás, ela usava salto alto e comandava uma equipe de 15 pessoas, numa das maiores empresas de consultoria do país. Tinha apartamento na Barra da Tijuca, carro importado e uma conta bancária que permitia qualquer luxo que desejasse. Tudo mudou numa tarde de quinta-feira, numa sala exatamente como aquela onde Eduardo quase assinou sua sentença de falência. Maria lembrava de cada detalhe daquele dia terrível. Ela estava sentada numa cadeira de couro, confiante, revisando um contrato que prometia multiplicar seus investimentos em apenas 2 anos. Os advogados eram diferentes, mas o esquema era idêntico. Documentos complexos, pressão sobre o tempo, mudanças de última hora apresentadas como formalidades técnicas. Maria tinha assinado sem hesitar, entregando não apenas suas economias, mas também oferecendo seus bens como garantia numa cláusula escondida no meio de 300 páginas de texto jurídico. Em 6 meses, ela havia perdido tudo. Apartamento, carro, conta bancária, até mesmo os móveis da casa foram leiloados para pagar dívidas que apareceram do nada. A empresa na qual havia investido suas economias nunca existiu de verdade. Era apenas uma fachada sofisticada para um esquema de pirâmide financeira que enganou centenas de pessoas. Maria precisou se mudar para um quartinho nos fundos da casa da irmã. Durante 2 anos, viveu de pequenos trabalhos e favores de parentes. A depressão foi tão profunda que ela chegou a considerar desistir de tudo. Mas algo dentro dela se recusava a aceitar que os criminosos que destruíram sua vida continuassem livres, destruindo outras famílias. Foi quando descobriu que Dr. Henrique Sterling, o mesmo homem que estava naquele momento pressionando Eduardo, havia sido o advogado principal no golpe que a arruinou. Maria gastou meses pesquisando, investigando, descobrindo conexões. Sterling & Associates não era apenas uma firma respeitada, era o centro de uma operação sofisticada que visava empresários bem-sucedidos. O plano de Maria era simples e desesperado. Conseguiu o emprego de faxineira na Sterling & Associates, usando documentos falsos e uma identidade construída cuidadosamente. Ninguém suspeita de uma mulher de meia-idade empurrando um carrinho de limpeza pelos corredores. Ela se tornara invisível, exatamente como queria. Durante 8 meses, Maria trabalhou naquele escritório coletando evidências. Ela sabia onde cada advogado guardava documentos importantes, conhecia os horários de cada funcionário, tinha acesso a lixeiras executivas onde papéis confidenciais eram descartados sem cuidado. Fotografava documentos com um celular escondido, gravava conversas sempre que possível. Maria descobriu que o esquema funcionava sempre da mesma forma. Os alvos eram cuidadosamente selecionados. Empresários bem-sucedidos, mas sem experiência em contratos complexos. A firma criava empresas fantasmas com nomes pomposos e ofertas irresistíveis.
Os contratos eram elaborados por advogados especializados em esconder cláusulas devastadoras no meio de linguagem técnica incompreensível. O que mais impressionava Maria era a sofisticação da operação. Eles tinham escritórios luxuosos, reputação construída ao longo de anos, referências falsas de clientes satisfeitos. Até mesmo investigadores particulares contratados por vítimas suspeitas encontravam apenas elogios e históricos impecáveis. Naquela manhã, quando Maria viu Eduardo entrar no escritório, ela soube imediatamente que ele seria a próxima vítima. Havia algo na forma como os advogados se comportaram, uma ansiedade familiar que ela reconheceu dos seus próprios dias de humilhação. Eles estavam com fome, prontos para o golpe final. Maria passou horas debatendo consigo mesma. Interferir significava se expor, arriscar ser descoberta antes de conseguir evidências suficientes para destruir toda a operação. Mas deixar Eduardo assinar aqueles papéis significava assistir mais uma vida sendo destroçada pelo mesmo esquema que arruinou a sua. Ela observou Eduardo folhear o contrato, viu a confiança em seus olhos, a empolgação de quem acredita estar fazendo o negócio da vida. Era exatamente como ela se sentia 10 anos atrás. A mesma inocência, a mesma confiança cega em pessoas que pareciam tão profissionais, tão respeitáveis. Durante toda a sua investigação, Maria havia descoberto dezenas de vítimas anteriores. Empresários que perderam empresas familiares construídas ao longo de gerações. Viúvas que entregaram heranças inteiras, acreditando em promessas de investimentos seguros. Aposentados que perderam casas onde moraram a vida inteira. O que mais doía era saber que muitas dessas pessoas nunca se recuperaram. Algumas entraram em depressão profunda, outras perderam casamentos e relacionamentos familiares. Maria conhecia pelo menos 3 casos de pessoas que tentaram tirar a própria vida depois de descobrir que haviam sido enganadas. Sterling & Associates não destruía apenas patrimônios. Destruía vidas inteiras, famílias, sonhos, esperanças. E fazia tudo isso escondido atrás de uma fachada de respeitabilidade que enganava até mesmo autoridades experientes. Maria lembrou do dia em que descobriu que Dr. Sterling tinha uma casa de praia em Búzios avaliada em 5 milhões de reais. Dinheiro conquistado com o suor e as lágrimas de pessoas honestas que confiaram nele. Ela também descobriu que Dr. Marcos mandava os filhos estudar numa escola internacional na Suíça, pagando mensalidades que equivaliam ao salário anual de muitas de suas vítimas. A raiva que Maria sentia não era apenas pessoal. Era uma indignação profunda contra a injustiça de ver criminosos vivendo no luxo enquanto suas vítimas perdiam tudo. Ela havia jurado para si mesma que não descansaria até ver todos eles pagando pelos crimes que cometeram. Quando se aproximou de Eduardo naquele momento decisivo, Maria sabia que estava arriscando tudo. 8 meses de investigação cuidadosa poderiam ser perdidos se ela fosse descoberta. Mas não conseguia ficar parada vendo mais uma pessoa cair na mesma armadilha. O sussurro que ela deu no ouvido de Eduardo foi resultado de meses estudando contratos fraudulentos. Maria sabia exatamente onde procurar as cláusulas mais perigosas. Conhecia todas as táticas usadas para esconder armadilhas no meio de documentos aparentemente legítimos. Ela viu o momento exato em que Eduardo compreendeu o perigo. Foi como assistir alguém acordar de um sonho e perceber que estava à beira de um precipício. O alívio que Maria sentiu foi indescritível. Pela primeira vez em 10 anos, ela havia conseguido impedir que o esquema funcionasse. Mas Maria também sabia que sua interferência não passaria despercebida. Sterling e seus sócios eram criminosos experientes, acostumados a lidar com situações imprevistas. Eles perceberiam que algo havia alertado Eduardo, e não demoraria muito para descobrirem que a faxineira discreta sabia muito mais do que deveria. Enquanto Eduardo questionava os advogados sobre a cláusula 15, Maria continuou fingindo trabalhar, mas sua mente estava acelerada. Ela tinha evidências suficientes guardadas em casa para causar danos sérios à operação. Documentos fotografados, gravações de conversas, uma lista detalhada de vítimas anteriores e seus prejuízos. O problema era que Maria sabia que não seria fácil convencer as autoridades. Sterling & Associates tinha conexões poderosas.
Advogados caros, influência política. Seria a palavra dela. Uma ex-executiva falida, trabalhando como faxineira, contra uma das firmas mais respeitadas da cidade. Maria precisava de algo mais. Precisava flagrar os criminosos em ação. Conseguir evidências tão claras que nem mesmo seus advogados caros conseguissem contestar. E talvez, apenas talvez, Eduardo pudesse ser a chave para conseguir isso. Ela observou a tensão crescer na sala conforme Eduardo se recusava a assinar o contrato. Os 3 advogados estavam claramente desconfortáveis, suas máscaras de profissionalismo começando a escorregar. Maria conhecia aqueles homens há meses, sabia como reagiam quando seus planos não saíam conforme esperado. Dr. Sterling estava ficando impaciente, seus dedos tamborilando na mesa com força crescente. Dr. Marcos não conseguia parar de mexer no celular, provavelmente mandando mensagens para alguém. Dr. Rodrigo estava suando, apesar do ar-condicionado gelado da sala. Maria sabia que os próximos minutos seriam cruciais. Eduardo havia descoberto a armadilha, mas ainda não sabia o tamanho real do esquema que quase o engoliu. Ela tinha informações que poderiam não apenas salvá-lo, mas também destruir toda a operação criminosa. O momento de decidir havia chegado. Maria podia voltar para sua invisibilidade, continuar coletando evidências por mais alguns meses, arriscando que outros inocentes fossem enganados enquanto isso. Ou podia se expor completamente, contar tudo o que sabia para Eduardo e torcer para que juntos conseguissem derrubar os criminosos que haviam destruído tantas vidas. Ela olhou para Eduardo, que segurava o contrato com mãos firmes, mas expressão preocupada. Havia determinação em seus olhos, mas também confusão. Ele sabia que estava em perigo, mas não sabia o tamanho real da ameaça que enfrentava. Maria respirou fundo. 10 anos de dor, humilhação e sede de justiça estavam prestes a encontrar seu propósito. Chegara a hora de sair das sombras e lutar de verdade. Eduardo segurou o contrato com mais firmeza, sentindo o peso de cada página entre seus dedos. A descoberta da cláusula 15 havia mudado completamente sua perspectiva sobre aquela reunião. O que parecia ser o negócio da sua vida, agora se revelava como uma armadilha cuidadosamente preparada. Senhores, preciso entender melhor alguns pontos. Eduardo manteve a voz calma, mas firme. Esta cláusula sobre transferência de bens pessoais não faz sentido num contrato de venda empresarial. Dr. Sterling se levantou e começou a andar pela sala, suas mãos gesticulando de forma exagerada. Eduardo, você está complicando algo extremamente simples. Essa é uma cláusula padrão, presente em todos os contratos de alto valor. É apenas uma formalidade para proteger ambas as partes. Maria continuava organizando seus materiais de limpeza, mas cada palavra da conversa estava sendo gravada em sua memória. Ela conhecia aquele discurso de cor. Era exatamente o que haviam dito para ela 10 anos atrás. As mesmas palavras, a mesma entonação tranquilizadora, a mesma mentira elaborada. Formalidade? Eduardo folheou novamente até a página 15. Está escrito aqui que meus bens pessoais, incluindo propriedades, investimentos e contas bancárias, podem ser transferidos automaticamente em caso de qualquer disputa legal. Como isso pode ser uma formalidade? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Dr. Marcos pigarreou e ajustou os óculos nervosamente. Dr. Rodrigo começou a mexer em papéis desnecessariamente. Era como se uma cortina tivesse sido puxada, revelando o que estava escondido atrás da fachada profissional. Maria sentiu seu coração acelerar. Era exatamente assim que tudo havia começado quando ela questionou termos similares no seu próprio contrato. A diferença era que, na época, ela não tinha ninguém para alertá-la sobre o que realmente estava acontecendo. Escute bem, Eduardo. Dr. Sterling parou de andar e se apoiou na mesa, seus olhos fixos no empresário. Você tem 2 opções aqui. Assina esse contrato agora e se torna um dos homens mais ricos do país. Ou sai desta sala e perde a oportunidade da sua vida. Não existe meio termo. Eduardo percebeu a mudança no tom. A cordialidade havia desaparecido completamente, substituída por uma pressão quase agressiva. Ele olhou rapidamente para a faxineira, que continuava trabalhando em silêncio, mas havia algo em sua postura que sugeria extrema atenção ao que estava acontecendo. Deixe-me fazer uma ligação rápida para meu advogado.
Pai, Eduardo tirou o celular do bolso. Só para esclarecer esses pontos técnicos. Não. A resposta veio firme e imediata da boca de Dr. Henrique. Como já explicamos, o prazo é apertado. Ou você confia em nós agora, ou não há mais negócio. Maria sabia que chegara o momento. Ela não podia mais ficar parada vendo Eduardo ser manipulado da mesma forma que ela havia sido. Com movimentos calculados, ela se aproximou da mesa, onde alguns documentos estavam espalhados, fingindo que precisava limpar a superfície. Enquanto passava o pano, Maria derrubou acidentalmente sua garrafa de água. O líquido se espalhou pela mesa, molhando alguns papéis. Ai, meu Deus, me desculpem, ela exclamou, genuinamente aflita. Dr. Rodrigo se levantou irritado. Por favor, tenha mais cuidado. Estes são documentos importantes. Desculpa, senhor, desculpa mesmo. Maria começou a secar os papéis rapidamente. Deixa eu arrumar isso aqui. Foi nesse momento que ela aproveitou a confusão para deslizar discretamente alguns documentos para próximo de Eduardo. Eram fotocópias que ela havia feito semanas antes. Contratos anteriores com cláusulas idênticas, nomes de outras vítimas, evidências do esquema que operavam há anos. Eduardo notou os papéis e, instintivamente, os puxou para si. Enquanto os advogados discutiam sobre a bagunça na mesa, ele conseguiu dar uma olhada rápida no material. O que viu fez seu sangue gelar. Eram contratos praticamente idênticos ao seu, mas com nomes diferentes. Roberto Silva perdeu empresa familiar de construção e todos os bens pessoais. Ana Cardoso perdeu rede de restaurantes e apartamento onde morava. Marcos Oliveira perdeu fábrica de roupas e casa de campo da família. Todos tinham assinado a mesma cláusula 15. Todos haviam perdido tudo. Eduardo sentiu náusea. Não era apenas um contrato ruim. Era um esquema criminoso sofisticado, e ele estava prestes a se tornar mais uma vítima. Ele olhou para Maria, que fingiu não perceber, mas acenou levemente com a cabeça como se dissesse: agora você entende. Bem, agora que resolvemos essa pequena interrupção, Dr. Sterling retomou o controle da situação. Eduardo, vamos finalizar logo isso. Você está perdendo tempo precioso com preocupações desnecessárias. Mas Eduardo não era mais o mesmo homem que havia entrado naquela sala. As evidências que Maria havia colocado em suas mãos revelaram a verdadeira natureza do que estava enfrentando. Ele dobrou cuidadosamente os papéis e os guardou no bolso interno do paletó. Vocês sabem o que é interessante? Eduardo se recostou na cadeira, assumindo uma postura mais relaxada. Conheço alguns desses nomes aqui no contrato. Os 3 advogados se entreolharam rapidamente. Era um olhar carregado de preocupação e alerta. Maria percebeu a tensão aumentar instantaneamente no ambiente. Que nomes? Dr. Marcos perguntou, tentando soar casual, mas sua voz traía nervosismo. Roberto Silva, por exemplo. Ele tinha uma construtora muito bem-sucedida até 2 anos atrás. De repente perdeu tudo. Nunca entendi o que aconteceu com ele. Eduardo observou as reações dos homens cuidadosamente. Ana Cardoso também. Conheci ela numa feira de negócios. Empresária brilhante, muito inteligente. Também perdeu tudo de uma hora para outra. O desconforto na sala era palpável. Dr. Sterling tentou recuperar o controle da situação. Eduardo, não sei onde você quer chegar com isso, mas quero chegar ao fato de que todos esses empresários bem-sucedidos perderam tudo depois de assinar contratos com cláusulas muito parecidas com essa aqui. Eduardo bateu no documento com o dedo. Que coincidência interessante, não acham? Maria continuou limpando, mas por dentro estava vibrando. Eduardo havia entendido exatamente o que estava acontecendo. Ele não era apenas mais uma vítima. Era alguém que podia lutar de volta. Dr. Rodrigo se levantou abruptamente. Acho que esta reunião acabou. Claramente você não está interessado em fazer negócios sérios. Pelo contrário. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Estou muito interessado em negócios sérios. O problema é que isso aqui não é um negócio sério. Isso aqui é uma fraude. A palavra fraude ecoou na sala como um tiro. Maria viu os 3 homens ficarem visivelmente pálidos. Era a primeira vez em 8 meses que ela via alguém confrontar Sterling e seus sócios diretamente.
Cuidado com suas palavras, Eduardo. Dr. Sterling tinha perdido completamente a compostura profissional. Acusações como essa podem ter consequências graves. Consequências graves? Eduardo se levantou, mantendo os documentos firmemente em suas mãos. Mais graves do que perder tudo que construí na vida por causa de uma cláusula fraudulenta escondida num contrato? Maria sabia que era agora ou nunca. Eduardo havia criado a abertura que ela precisava. Com o coração batendo acelerado, ela parou de fingir que estava limpando e se virou para o grupo. Ele tem razão, ela disse, sua voz clara e firme pela primeira vez em 8 meses. Todos os olhos se voltaram para ela. Os advogados pareciam confusos, como se uma cadeira tivesse começado a falar. Eduardo a observou com interesse renovado. Com licença? Dr. Sterling franziu o senho. Você não deveria estar trabalhando? Maria respirou fundo. 8 meses de planejamento, investigação e paciência estavam prestes a culminar neste momento. Meu nome é Maria Santos. 10 anos atrás, eu era diretora executiva da Panorama Consultoria. Tinha apartamento na Barra, carro importado, conta bancária de 7 dígitos. O silêncio na sala era total. Eduardo percebeu imediatamente que aquela não era uma simples faxineira. Até o dia em que sentei numa sala exatamente como esta e assinei um contrato com uma cláusula exatamente igual a que vocês estão tentando enfiar goela abaixo do Eduardo. Maria tirou as luvas de borracha, revelando mãos bem cuidadas que não combinavam com o trabalho que supostamente fazia. Doutor, Sterling estava lívido. Você não pode estar aqui fazendo isso. Posso e estou. Maria se aproximou da mesa. Perdi tudo por causa de vocês. Tudo. Mas nos últimos 8 meses, trabalhando como faxineira neste escritório, eu descobri coisas que vocês jamais imaginaram que alguém descobriria. Eduardo estava fascinado. A mulher que havia sussurrado o alerta salvador em seu ouvido não era uma funcionária da limpeza. Era uma ex-executiva em missão de vingança. Você não tem prova de nada, Dr. Marcos disse, mas sua voz tremia. Maria sorriu pela primeira vez em anos. Não tenho. Tenho fotografias de todos os contratos fraudulentos que vocês guardaram no arquivo morto. Tenho gravações de conversas onde vocês planejam os próximos golpes. Tenho uma lista com nome, endereço e prejuízo de 43 vítimas diferentes. Ela continuou, sua voz ganhando força a cada palavra. Tenho cópias dos extratos bancários que mostram para onde vai o dinheiro roubado. Tenho evidências de contas em paraísos fiscais. Tenho até mesmo fotos da casa de praia de 5 milhões do Dr. Sterling, comprada com o dinheiro que vocês roubaram de famílias honestas. Os 3 homens estavam em pânico. Dr. Rodrigo tentou sair da sala, mas Maria bloqueou sua passagem. Ninguém vai sair daqui até resolvermos essa situação, ela disse firmemente. Eduardo estava impressionado com a transformação da mulher. A faxineira submissa havia se tornado uma executiva determinada, alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. O que você quer? Dr. Sterling perguntou, sua voz quase um sussurro. Justiça, Maria respondeu simplesmente. Quero que vocês paguem por tudo que fizeram. Quero que devolvam o dinheiro para todas as pessoas que enganaram. E quero que nunca mais façam isso com ninguém. Eduardo percebeu que estava no meio de algo muito maior do que imaginava. Não era apenas sobre seu contrato. Era sobre anos de crimes, dezenas de vítimas, milhões de reais roubados através de contratos fraudulentos. E se recusarmos? Dr. Marcos tentou recuperar alguma autoridade. Maria tirou um celular do bolso do uniforme. Então eu envio tudo o que tenho para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para a imprensa e para a Ordem dos Advogados do Brasil, simultaneamente. Eduardo viu o momento exato em que os 3 homens perceberam que haviam perdido. A mulher, que eles nem mesmo notavam há 8 meses, havia construído um caso sólido contra eles. Ela havia jogado o jogo deles melhor do que eles mesmos. Você não pode provar que trabalhava aqui ilegalmente. Dr. Sterling tentou um último argumento desesperado. Posso provar que vocês contrataram Maria Silva, uma identidade falsa, sem verificar documentos adequadamente. Isso é apenas mais uma irregularidade na lista. Maria sorriu. Acham mesmo que passei 8 meses aqui sem planejar cada detalhe? Eduardo se levantou e estendeu a mão para Maria.
Acho que precisamos conversar. Com mais calma e longe daqui. Ela apertou sua mão firmemente. Eduardo, você não faz ideia de quão perto esteve de perder tudo hoje. Graças a você, eu não vou descobrir na prática. Ele se virou para os 3 advogados que pareciam estatuetas de cera. Senhores, considerem nosso negócio cancelado permanentemente. Maria caminhou até seu carrinho de limpeza e retirou uma pasta escondida no fundo. Eduardo, aqui estão cópias de algumas evidências que coletei. Acho que você deveria ver o tamanho real do esquema que quase te engoliu. Os 3 homens observaram em silêncio enquanto Maria e Eduardo se preparavam para sair. A operação que funcionara perfeitamente por anos havia sido destruída em questão de minutos por uma mulher que eles julgavam invisível. Ah, uma última coisa. Maria se virou na porta. Dr. Sterling, aquele Roberto Silva que o Eduardo mencionou? Ele é meu cunhado, e ele está muito interessado em recuperar sua construtora. A porta se fechou atrás deles, deixando 3 criminosos enfrentando a realidade de que seus dias de liberdade estavam contados. Eduardo e Maria caminharam em silêncio pelo corredor de mármore, cada um processando o que havia acabado de acontecer. O peso das evidências na pasta que Maria carregava parecia ecoar em seus passos. Quando chegaram ao elevador, Eduardo finalmente quebrou o silêncio. 8 meses, ele disse, balançando a cabeça. Você passou 8 meses planejando isso. Maria apertou o botão do térreo. 8 meses foram pouco tempo considerando os 10 anos que eles me roubaram. 10 anos da minha vida, Eduardo. Você não faz ideia do que é perder tudo e ainda ser tratada como se fosse culpada pelo próprio prejuízo. As portas do elevador se fecharam e eles começaram a descer. Eduardo observou Maria mais atentamente. Mesmo com o uniforme de faxineira, era possível ver agora a postura de alguém acostumada a comandar, a tomar decisões importantes. Como ele não havia percebido antes? Como você conseguiu se manter mentalmente estável durante todo esse tempo? Eduardo perguntou. Deve ter sido torturante trabalhar todos os dias com as pessoas que destruíram sua vida. Maria sorriu amargamente. Houve dias em que pensei em desistir. Especialmente no início, quando via eles rindo, comemorando mais um golpe bem-sucedido, enquanto eu esfregava o chão dos escritórios deles. Mas depois eu lembrava do Roberto, do que fizeram com a família dele. Lembrava da Ana, que entrou em depressão profunda depois de perder os restaurantes. Lembrava de todos os outros. O elevador parou no térreo e eles saíram para a recepção luxuosa. A recepcionista olhou estranhamente para Maria, provavelmente se perguntando por que a faxineira estava saindo junto com um visitante importante. Vamos para um lugar onde possamos conversar com calma, Eduardo sugeriu. Tem um escritório a 10 minutos daqui. Lá você pode me mostrar tudo o que descobriu. Maria hesitou por um momento. Eduardo, você precisa entender uma coisa. A partir do momento que você se envolveu nisso, você também se tornou um alvo. Sterling e os sócios dele não vão simplesmente aceitar que foram expostos. Eles têm muito dinheiro, muitas conexões. Vão tentar se proteger. E como pretendem fazer isso? Vão tentar nos desacreditar. Vão inventar histórias sobre mim. Dizer que sou uma funcionária descontente que forjou evidências. Sobre você, vão dizer que está com raiva por ter perdido um bom negócio e está tentando prejudicá-los por vingança. Eduardo parou no meio da calçada. Você acha que eles têm poder suficiente para isso? Eduardo, você não entende ainda o tamanho da operação deles. Nos últimos 8 meses, descobri que Sterling & Associates não é apenas uma firma de advocacia. É o centro de uma rede que envolve políticos, juízes, delegados, jornalistas. Eles não sobreviveram tanto tempo apenas sendo inteligentes. Eles têm proteção. Maria abriu a pasta e retirou algumas fotografias. Olha isso aqui. Sterling jantando com o desembargador Cardoso. Dr. Marcos jogando golfe com o deputado federal Silva. Dr. Rodrigo numa festa particular na casa do delegado-chefe da região metropolitana. Eduardo examinou as fotos com crescente preocupação. Como você conseguiu essas imagens? Investigação particular. Contratei um detetive com o pouco dinheiro que consegui juntar. Não foi fácil, mas descobri que eles fazem questão de manter essas amizades bem cultivadas. É como uma segurança contra problemas futuros. Eles retomaram a caminhada em direção ao escritório de Eduardo. As ruas estavam movimentadas, mas Maria se sentia mais exposta do que nunca.
Durante 8 meses, ela havia sido invisível. Agora, subitamente, estava no centro de uma guerra que ela mesma havia iniciado. Maria, posso fazer uma pergunta pessoal? Eduardo disse enquanto esperavam o sinal abrir. Você tem família? Pessoas que podem ser afetadas se isso escalar? Maria ficou em silêncio por alguns segundos. Tenho uma irmã. É com ela que moro desde que perdi o apartamento. Ela sabe de tudo. Me apoiou durante todo esse tempo. Inclusive, foi ela quem sugeriu que eu tentasse conseguir trabalho na Sterling & Associates. Ela não está preocupada com sua segurança? Está apavorada. Mas ela também perdeu dinheiro naquele golpe. Não muito, mas era a reserva de emergência que ela tinha guardado para os estudos da filha. Então ela entende por que isso é importante. Chegaram ao prédio onde Eduardo tinha seu escritório. Era um edifício moderno, mas não ostentatório. Eduardo tinha aprendido que sucesso verdadeiro não precisava ser exibido o tempo todo. Antes de subirmos, Eduardo parou na porta do prédio. Preciso que você saiba que estou com você nessa. Não apenas porque eles tentaram me enganar também, mas porque o que você está fazendo é certo. Essas pessoas precisam pagar pelo que fizeram. Maria sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Eduardo, você mal me conhece. Por que está disposto a se arriscar por mim? Porque hoje você me salvou de perder tudo que construí na vida. E porque depois de ver essas evidências, eu entendo que isso é maior do que nós dois. Se não fizermos alguma coisa, eles vão continuar destruindo outras famílias. Subiram até o 15º andar, onde ficava a sede da empresa de tecnologia de Eduardo. O escritório era elegante, mas funcional, com vista para a cidade e decoração minimalista. Maria se sentiu confortável ali pela primeira vez em anos. Café? Eduardo ofereceu. Por favor. Maria se sentou numa poltrona de couro e abriu completamente a pasta. Eduardo, preciso que você veja tudo isso com calma. É muita informação. E você vai ficar chocado com algumas coisas que descobri. Eduardo trouxe 2 xícaras de café e se sentou em frente a ela. Pode começar. Maria organizou os documentos sobre a mesa de centro. Primeiro, a lista de vítimas. 43 pessoas nos últimos 5 anos. O prejuízo total passa de 500 milhões de reais. Eduardo quase deixou cair a xícara. 500 milhões? E isso só das vítimas que consegui identificar. Tenho certeza de que existem outras. Maria mostrou uma planilha detalhada. Olha aqui. Roberto Silva, meu cunhado, perdeu 16 milhões. Ana Cardoso, 8 milhões. Marcos Oliveira, 12 milhões. E por aí vai. Eduardo estudou a lista cuidadosamente. Alguns nomes ele reconhecia de notícias de jornal sobre empresários que haviam enfrentado dificuldades financeiras repentinas. Na época, pareciam casos isolados de má gestão ou má sorte. Como eles escolhem as vítimas? Empresários bem-sucedidos, mas sem experiência em contratos muito complexos. Pessoas que construíram suas fortunas através de trabalho e talento, não através de estudos jurídicos. Maria virou uma página. Eles fazem pesquisas detalhadas sobre cada alvo. Sabem exatamente quanto cada pessoa vale, quais são seus pontos fracos, como abordá-las. E o esquema sempre funciona da mesma forma? Sempre. Primeiro, eles criam uma empresa fantasma com um nome pomposo e um histórico falsificado. Depois, fazem uma proposta irresistível para comprar a empresa da vítima ou para um grande investimento. O contrato parece legítimo, mas sempre tem aquela cláusula escondida que transfere todos os bens pessoais em caso de disputa. Eduardo balançou a cabeça. É genial e terrível ao mesmo tempo. O pior é que depois que a pessoa assina, eles criam uma disputa artificial. Alegam que houve descumprimento de alguma cláusula, levam o caso para um juiz amigo deles e em poucos meses conseguem uma decisão que transfere tudo para a empresa fantasma. Maria mostrou outro conjunto de documentos. Aqui estão as decisões judiciais. Sempre os mesmos juízes, sempre as mesmas alegações, sempre o mesmo resultado. Eduardo estudou os documentos com crescente indignação. Isso é corrupção sistêmica. Não é apenas uma firma desonesta. É uma quadrilha que infiltrou o sistema judiciário. Exato. E por isso é tão difícil combatê-los. As vítimas não têm para onde recorrer porque o próprio sistema está comprometido. Eduardo se levantou e começou a andar pela sala. Maria,
Isso que você descobriu é explosivo. Se chegasse às mãos certas, poderia derrubar não apenas Sterling and Associates, mas toda essa rede de corrupção. O problema é identificar quais são as mãos certas. Como saber em quem confiar quando descobrimos que até juízes estão envolvidos? Foi nesse momento que o telefone de Eduardo tocou. Ele olhou para a tela e franziu o senho. É um número que não conheço. Atende, Maria sugeriu. Pode ser importante. Eduardo atendeu e colocou no viva-voz. Alô? Eduardo, aqui é Dr. Sterling. A voz do advogado soava tensa, mas tentava manter um tom profissional. Acredito que houve um mal-entendido hoje na nossa reunião. Eduardo olhou para Maria, que fez um gesto indicando para ele continuar a conversa. Que tipo de mal-entendido, Dr. Sterling? Bem, percebi que você ficou preocupado com alguns termos do contrato. Gostaria de propor uma reunião amanhã para esclarecermos tudo. Posso até mesmo trazer uma versão revisada do documento. E a funcionária que estava na sala conosco? Ela fez algumas alegações graves. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ah, sim, Maria. Descobrimos que ela é uma ex-funcionária descontente que foi demitida por justa causa há alguns anos. Aparentemente, ela tem problemas psicológicos e costuma inventar histórias para prejudicar a empresa. Já acionamos a segurança para lidar com a situação. Maria ficou lívida. Era exatamente o que ela havia previsto. Eles estavam tentando desacreditá-la antes mesmo que ela pudesse apresentar as evidências oficialmente. Entendo, Eduardo disse, mantendo a voz neutra. E você tem provas dessas alegações sobre ela? Claro. Tenho toda a documentação do RH. Inclusive, descobrimos que ela estava trabalhando aqui com documentos falsos. É uma situação muito delicada. Eduardo percebeu que Sterling estava tentando construir uma narrativa que tornaria impossível usar Maria como testemunha. Se ela fosse apresentada como uma pessoa mentalmente instável com documentos falsos, ninguém levaria suas evidências a sério. Dr. Sterling, agradeço o esclarecimento. Vou pensar sobre essa nova reunião. Eduardo, por favor, não se deixe influenciar por uma pessoa claramente desequilibrada. Você é um empresário inteligente, sabe que oportunidades como a nossa não aparecem todos os dias. Vou entrar em contato amanhã, Eduardo disse e desligou. Maria estava tremendo de raiva. Eles já começaram. Problemas psicológicos, documentos falsos, funcionária descontente. Em poucas horas, vão conseguir desacreditar completamente minha versão dos fatos. Calma, Maria. Eles podem tentar desacreditar você, mas não podem desacreditar as evidências físicas que você coletou. Podem tentar. Vão dizer que falsifiquei tudo por vingança. E com os contatos que eles têm, podem até conseguir peritos que atestem isso. Eduardo se sentou novamente. Então precisamos agir rápido, antes que eles tenham tempo de construir uma defesa sólida. Maria concordou. Mas ainda temos o problema de saber em quem confiar. Se entregarmos as evidências para a pessoa errada, podemos alertar a rede toda e perder nossa única chance. Tenho uma ideia, Eduardo disse. Conheço uma jornalista investigativa que trabalha para um jornal nacional. Ela é especializada em casos de corrupção e tem fama de ser incorruptível. Se conseguirmos entregar tudo para ela primeiro e ela publicar a história, vai ser muito mais difícil para eles abafarem o caso. Maria considerou a proposta. É arriscado. Se eles descobrirem antes da publicação, podem conseguir uma liminar para impedir. É um risco que temos que correr. A alternativa é tentarmos sozinhos contra uma rede que tem tentáculos em todo o sistema judiciário. O telefone de Eduardo tocou novamente. Desta vez era um número diferente. Eduardo Santos? A voz era feminina, formal. Sim. Aqui é a doutora Patrícia Costa, da Corregedoria do Tribunal de Justiça. Gostaria de marcar uma reunião com o senhor para discutir algumas alegações que chegaram ao nosso conhecimento. Eduardo e Maria se entreolharam. As coisas estavam se movendo muito rápido. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ligação da corregedoria não podia ser coincidência. Doutora Patrícia, posso perguntar sobre que tipo de alegações? Prefiro discutir pessoalmente. Seria possível nos encontrarmos ainda hoje? É um assunto urgente. Maria balançou a cabeça vigorosamente, fazendo gestos para Eduardo não aceitar. Ela sussurrou. É uma armadilha.
Eles já começaram a se movimentar. Doutora Patrícia, posso retornar a ligação em 1 hora? Preciso organizar minha agenda. Claro. Mas, Sr. Eduardo, seria recomendável que trouxesse um advogado. As alegações são graves. A ligação terminou e Eduardo se sentou pesadamente na poltrona. Maria, em quanto tempo você acha que eles conseguem construir um caso contra nós? Eles são rápidos e eficientes. Provavelmente já têm um plano pronto para situações como essa. Maria organizou nervosamente os documentos. Eduardo, precisamos aceitar que declaramos guerra contra pessoas muito poderosas. E elas não vão lutar limpo. O telefone tocou pela 3ª vez. Eduardo hesitou antes de atender. Eduardo, é Roberto Silva. Preciso falar com você urgentemente. Maria ficou tensa ao ouvir o nome do cunhado. Roberto, como você conseguiu meu número? Maria me ligou há 1 hora e contou tudo. Eduardo, sou Roberto Silva, aquele que perdeu a construtora para esses criminosos. Estou indo para aí agora. Roberto, não venha aqui, Maria disse rapidamente. Pode ser perigoso. Maria, já estou na rua. Além disso, trouxe algumas pessoas que vocês precisam conhecer. 15 minutos depois, Roberto chegou acompanhado de 3 pessoas. Ele era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, mas com a determinação de quem havia perdido tudo e queria justiça. Com ele estavam Ana Cardoso, a ex-proprietária da rede de restaurantes, Marcos Oliveira, ex-dono da fábrica de roupas, e uma mulher que Eduardo não conhecia. Eduardo, esta é a doutora Carmen Ribeiro. Roberto fez as apresentações. Ela é procuradora federal e tem investigado esquemas de corrupção no judiciário há anos. Doutora, Carmen era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos pretos presos num coque severo, olhos inteligentes que pareciam analisar tudo ao redor. Ela cumprimentou Eduardo firmemente. Senhor Eduardo, Roberto me contou sobre o que aconteceu hoje. Posso ver as evidências que a Maria coletou? Maria hesitou por um momento, depois decidiu confiar. Durante a próxima hora, ela apresentou sistematicamente tudo o que havia descoberto nos últimos 8 meses. Turara. Carmen examinou cada documento, fez perguntas detalhadas, tirou fotos de páginas específicas. Isso é extraordinário, ela disse finalmente. Maria, você construiu um caso sólido contra uma das operações criminosas mais sofisticadas que já vi. Mas também é um dos casos mais perigosos. Perigoso como? Eduardo perguntou. Sterling & Associates não é apenas uma firma corrupta. Eles são o braço financeiro de uma organização que envolve políticos de alto nível, magistrados, delegados, até mesmo alguns promotores. Se confrontarmos isso da forma errada, podemos não apenas perder o caso, mas também colocar nossas vidas em risco. Ana Cardoso, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou. Doutora Carmen, quando perdi meus restaurantes, tentei denunciar. Sabe o que aconteceu? Recebi uma visita de 2 homens que sugeriram que eu parasse de fazer barulho se quisesse manter minha família segura. O mesmo aconteceu comigo, Marcos acrescentou. Depois que questionei a decisão judicial, começaram a aparecer problemas na minha vida. Multas inesperadas, fiscalizações surpresa, até mesmo uma investigação da Receita Federal baseada em denúncia anônima. Eduardo percebeu a dimensão real do que estavam enfrentando. Então, vocês estão dizendo que eles não apenas roubam através do sistema legal, mas também intimidam quem tenta reagir? Exatamente. Doutora Carmen confirmou. Por isso que minha investigação tem sido tão lenta. Cada vez que chego perto de algo concreto, as evidências desaparecem ou as testemunhas se recusam a falar. Roberto se levantou e começou a andar pela sala. Mas agora é diferente. Maria conseguiu evidências que eles não sabem que existem. E temos várias vítimas dispostas a testemunhar juntas. O problema, Maria interveio, é que eles já começaram a contra-atacar. Sterling ligou tentando desacreditar minha versão e a corregedoria já entrou em contato com Eduardo. Doutora Carmen franziu o senho. A corregedoria? Isso é preocupante. Significa que eles têm conexões até mesmo lá. O telefone de Eduardo tocou novamente. Desta vez, ele colocou diretamente no viva-voz. Eduardo, aqui é Dr. Sterling, novamente. Espero que tenha refletido sobre nossa conversa anterior. Dr. Sterling, na verdade estou aqui com algumas pessoas que gostariam de falar com o senhor. Houve uma pausa longa. Que pessoas?
Roberto se aproximou do telefone. Alô, Sterling. Aqui é Roberto Silva. Lembra de mim? Você roubou minha construtora há 2 anos. O silêncio do outro lado foi total. Ana pegou o telefone. E eu sou Ana Cardoso. Você destruiu meus restaurantes e quase acabou com minha família. Escute bem, Sterling, Marcos falou em seguida. Somos 3 das suas vítimas. E temos muitas outras dispostas a testemunhar contra vocês. Isso é uma tentativa de extorsão, Sterling gaguejou. Vou chamar a polícia. Faça isso. Doutora Carmen se identificou. Aqui é Doutora Carmen Ribeiro, Procuradoria Federal. Será um prazer explicar para a polícia sobre as evidências que temos contra sua operação criminosa. A ligação foi encerrada abruptamente. Todos na sala se entreolharam. Bem, Eduardo disse. Acho que acabamos de declarar guerra oficialmente. Doutora Carmen estava séria. Agora eles sabem que não estamos brincando. Mas isso também significa que vão usar todos os recursos disponíveis para nos parar. Como se fosse uma confirmação de suas palavras, o telefone de Maria tocou. Era um número desconhecido. Maria Santos? Uma voz masculina, ameaçadora. Sim, você cometeu um grande erro hoje. Sugiro que pare por aqui se não quiser que sua família seja afetada. Maria ficou pálida. Quem é você? Alguém que está tentando te ajudar. Sua irmã mora na Rua das Flores, 247, apartamento 502, não é? E sua sobrinha estuda no Colégio Santa Teresa? A ligação foi encerrada. Maria estava tremendo. Eles sabem onde minha família mora, ela sussurrou. Sabem onde minha sobrinha estuda. Roberto imediatamente pegou seu celular. Vou ligar para a Carla agora. Ela precisa sair de casa imediatamente. Doutora Carmen estava pensativa. Isso confirma o que suspeitava. Eles têm recursos para investigar e intimidar rapidamente. Precisamos agir antes que façam algo mais grave. O que sugere? Eduardo perguntou. Precisamos expor tudo publicamente, simultaneamente em várias frentes. Se esperarmos, eles vão conseguir neutralizar uma por uma todas as nossas evidências e testemunhas. Ana estava preocupada. Mas se fizermos isso, vamos nos expor completamente. Eles vão saber quem somos e onde nos encontrar. Eles já sabem, Marcos apontou. A pergunta é, preferimos correr riscos lutando ou esperamos que eles nos destruam um por um em silêncio? Eduardo tomou uma decisão. Doutora Carmen, você disse que tem contatos na imprensa que podemos confiar? Tenho. Conheço jornalistas que não se vendem e têm coragem para enfrentar pessoas poderosas. Então vamos fazer assim. Enquanto você prepara a exposição na imprensa, eu vou entrar em contato com meu advogado pessoal. Ele conhece promotores honestos que podem nos proteger. Maria estava relutante. Eduardo, você não precisa se envolver mais do que já se envolveu. Essa é minha luta. Não, Maria. A partir do momento que eles tentaram me enganar também, se tornou minha luta. E além disso, Eduardo olhou para Roberto, Ana e Marcos. Essa é a luta de todos nós. Eles destruíram vidas demais. Doutora Carmen se levantou. Muito bem, vou começar a preparar o dossiê para a imprensa. Roberto, Ana, Marcos, vocês estão dispostos a dar entrevistas públicas? Estamos, Roberto respondeu pelos 3. Já perdemos tudo mesmo. Agora só queremos justiça. E eu vou ligar para meu advogado agora, Eduardo disse. Precisamos de proteção legal antes que eles tentem nos processar por calúnia ou difamação. Maria organizou novamente os documentos. Vou fazer cópias de tudo em vários lugares diferentes. Se tentarem roubar ou destruir as evidências, vamos ter backups. Uma coisa importante, doutora Carmen alertou. A partir de agora, ninguém anda sozinho. Sempre em grupos, sempre avisando onde estão. Eles já mostraram que são capazes de intimidação, então precisamos ser cautelosos. Eduardo olhou pela janela. O sol estava se pondo, e as luzes da cidade começavam a se acender. Em algumas horas, sua vida havia mudado completamente. De manhã, ele era apenas um empresário bem-sucedido, prestes a fazer o negócio da vida. Agora, estava no centro de uma guerra contra uma organização criminosa poderosa. Pessoal, ele disse, não vou mentir dizendo que não estou com medo, mas também não vou mentir dizendo que me arrependo de estar aqui. O que eles fizeram com vocês é inadmissível. E se não fizermos nada,
Vão continuar fazendo com outras pessoas. Maria se aproximou e colocou a mão no braço dele. Eduardo, você me salvou hoje, sem perceber, mas me salvou. Durante 8 meses, carreguei esse peso sozinha. Agora, pela primeira vez, sinto que realmente podemos vencer. Roberto sorriu pela primeira vez desde que chegara. Eles mexeram com as pessoas erradas. Somos empresários, pessoas acostumadas a lutar, a construir, a não desistir. Esqueceram que quem constrói alguma coisa do zero não se intimida fácil. Ana concordou. Eles contavam com nossa vergonha, com nosso isolamento. Mas agora estamos juntos. Doutora Carmen fechou sua pasta. Então está decidido. Amanhã de manhã começamos a nossa ofensiva. Sterling & Associates e toda a sua rede vão descobrir que escolheram as vítimas erradas. O telefone de Eduardo tocou mais uma vez. Todos ficaram tensos. Alô? Eduardo, é Dr. Sterling. Precisamos conversar urgentemente. Já conversamos o suficiente por hoje. Eduardo, você não entende a gravidade da situação em que se meteu. Estou tentando te proteger. Me proteger de quê? De pessoas muito poderosas que não gostam de ser incomodadas. Essa não é uma luta que você pode vencer. Eduardo olhou para Maria, para Roberto, Ana, Marcos e Doutora Carmen. Todas essas pessoas haviam sido feridas por Sterling e seus sócios. Todas mereciam justiça. Dr. Sterling, ouça bem o que vou dizer. Amanhã de manhã, toda essa história vai ser pública. Vocês terão que explicar para o Brasil inteiro como roubaram centenas de milhões de pessoas honestas. Eduardo, você está cometendo o maior erro da sua vida. Não, Dr. Sterling. O maior erro da minha vida teria sido assinar aquele contrato hoje de manhã. Por sorte, uma pessoa corajosa me impediu de fazer isso. Eduardo desligou o telefone e se virou para o grupo. Pessoal, não há mais volta. A guerra começou. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com o barulho insistente do telefone. Eram 5:30 da manhã e o número na tela era de Doutora Carmen. Ele atendeu imediatamente, sabendo que notícias tão cedo não eram boas. Eduardo, precisa ligar a televisão agora. Canal 7, programa matinal. Eduardo correu para a sala e ligou a TV. A apresentadora estava falando sobre uma operação especial da Polícia Federal que havia começado durante a madrugada. As imagens mostravam homens sendo presos, escritórios sendo revirados, documentos sendo apreendidos. A Operação Papel Limpo, deflagrada pela Polícia Federal em parceria com o Ministério Público, resultou na prisão de 15 pessoas suspeitas de operar um esquema de fraudes contratuais que pode ter causado prejuízos superiores a R$500 milhão. A jornalista narrava, enquanto as imagens mostravam Dr. Sterling sendo conduzido algemado para uma viatura. Eduardo não conseguia acreditar no que estava vendo. Pegou o celular e ligou para Maria. Você está vendo isso? Ele perguntou assim que ela atendeu. Estou chorando há 10 minutos. Maria respondeu, sua voz embargada. Eduardo, eles conseguiram. A doutora Carmen conseguiu. Como isso aconteceu tão rápido? Ela trabalhou a noite toda. Quando mostrei as evidências para ela ontem, ela percebeu que tinha material suficiente para convencer um juiz federal a autorizar prisões temporárias e busca e apreensão. Ela deve ter apresentado tudo para um desembargador de confiança durante a madrugada. Na televisão, a repórter entrevistava a doutora Carmen, que explicava os detalhes da operação. Recebemos denúncias de várias vítimas e evidências documentais que comprovavam a existência de uma organização criminosa sofisticada, especializada em fraudar contratos empresariais através de cláusulas escondidas e decisões judiciais direcionadas. O telefone de Eduardo tocou. Era Roberto. Eduardo, você viu? Eles prenderam Sterling, Dr. Marcos, Dr. Rodrigo e mais uma dúzia de pessoas. Até mesmo alguns juízes e um delegado. É inacreditável. Ontem estávamos nos organizando para uma guerra longa e hoje já acabou. Não acabou ainda, Roberto alertou. Prisão é só o começo. Agora vem a parte mais difícil. Provar tudo na justiça e conseguir de volta o que nos roubaram. Eduardo continuou assistindo ao noticiário. A operação estava sendo chamada de uma das maiores ações contra a corrupção financeira dos últimos anos. O repórter mencionou que uma corajosa ex-executiva que trabalhou infiltrada por 8 meses havia fornecido evidências cruciais para o caso.
Às 8 da manhã, Eduardo estava no escritório de Doutora Carmen. Maria, Roberto, Ana e Marcos também estavam lá, todos ainda processando os eventos da madrugada. Como vocês conseguiram organizar tudo tão rapidamente? Eduardo perguntou. Doutora Mitty, Carmen sorriu cansada. Na verdade, eu já vinha investigando Sterling & Associates há 2 anos. Tinha suspeitas, mas nunca consegui evidências concretas. Quando Maria me mostrou o material ontem, foi como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem. E os juízes corruptos? Como conseguiram prendê-los também? As fotografias que Maria tinha, mostrando as reuniões sociais, combinadas com a análise das decisões judiciais que sempre favoreciam Sterling, foram suficientes para convencer o Supremo a autorizar prisões preventivas. Maria estava visivelmente emocionada. Doutora Carmen, eu não sei como agradecer. 10 anos esperando por esse momento. Maria, foi você quem fez o trabalho mais difícil. 8 meses infiltrada, coletando evidências sozinha, arriscando sua segurança. Você foi a verdadeira heroína dessa história. O telefone da sala tocou. Era a assistente de Doutora Carmen. Doutora, a imprensa está querendo entrevistar as vítimas. 5 canais de televisão já ligaram, além de 3 jornais nacionais. Doutora Carmen olhou para o grupo. Vocês estão dispostos a dar entrevistas? Seria importante para sensibilizar a opinião pública e pressionar para que o processo seja rápido. Roberto foi o primeiro a responder. Claro, durante 2 anos vivi com vergonha, como se eu fosse culpado por ter perdido minha empresa. Agora quero que todo mundo saiba que fui vítima de criminosos. Ana concordou. Quero que outras pessoas saibam reconhecer os sinais desse tipo de golpe. Se minha história puder salvar uma família de passar pelo que passei, já valeu a pena. Eduardo hesitou. Não tenho problema em dar entrevista, mas quero deixar claro que quem merece o reconhecimento é a Maria. Se não fosse por ela, eu seria apenas mais uma vítima. Maria balançou a cabeça. Eduardo, você foi fundamental. Se não tivesse topado me ajudar, eu nunca teria conseguido expor tudo isso. Sozinha, eles teriam me desacreditado facilmente. Doutora Carmen organizou os documentos sobre a mesa. Há mais uma coisa importante. Conseguimos bloquear todas as contas bancárias ligadas a Sterling & Associates, incluindo as contas em paraísos fiscais. É possível que vocês recuperem pelo menos parte do que perderam. O silêncio na sala foi total. Roberto foi o primeiro a reagir. Quer dizer que posso recuperar minha construtora? Não posso garantir tudo, mas as chances são boas. Eles tinham 400 milhões de reais espalhados em contas diferentes. Se conseguirmos provar a origem criminosa desse dinheiro, ele pode ser devolvido às vítimas. Ana começou a chorar. Meus restaurantes... Talvez eu possa reconstruir tudo. Marcos estava incrédulo. Achei que nunca mais veria um centavo do que perdi. Eduardo percebeu que estava testemunhando algo muito maior do que imaginara. Não era apenas sobre justiça criminal. Era sobre reconstrução de vidas, sobre pessoas recuperando sonhos que achavam perdidos para sempre. Às 10 da manhã, eles estavam num estúdio de televisão. O programa era especial, dedicado inteiramente ao caso. Maria foi a primeira a ser entrevistada. Dona Maria, como foi a decisão de trabalhar infiltrada por 8 meses? Maria respirou fundo antes de responder. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu tinha perdido tudo. Apartamento, carro, economias de uma vida inteira. Mas o que mais me doía era ver que os responsáveis continuavam livres, destruindo outras famílias. Não conseguia aceitar isso. E como conseguiu aguentar psicologicamente? Houve dias terríveis. Especialmente quando eu via eles comemorando mais um golpe bem-sucedido enquanto eu limpava o escritório deles. Mas sempre que pensava em desistir, lembrava das outras vítimas. Do Roberto, que perdeu a empresa da família. Da Ana, que entrou em depressão profunda. De tantos outros. O entrevistador se virou para Eduardo. Senhor Eduardo, o senhor estava muito próximo de se tornar mais uma vítima. Como se sente sabendo disso? Sinto gratidão e responsabilidade. Gratidão pela Maria ter arriscado tudo para me alertar. E responsabilidade porque, uma vez que descobri o esquema, não podia simplesmente sair andando e deixar que continuassem prejudicando outras pessoas. O que o motivou a se envolver na investigação? Eduardo olhou para Maria antes de responder. Viu uma mulher que havia perdido tudo, mas que não perdeu a dignidade nem a coragem.
Se ela estava disposta a lutar sozinha contra um esquema tão poderoso, como eu poderia não ajudar? Roberto foi o próximo. Senhor Roberto, o senhor perdeu uma empresa que a família construiu durante gerações. Perdi, mas descobri algo mais importante, que existem pessoas dispostas a lutar pela justiça mesmo quando tudo parece perdido. A Maria me devolveu algo que eu achei que havia perdido para sempre: a esperança. A entrevista continuou por 1 hora. Quando terminou, eles foram cercados por jornalistas de outros veículos. A história estava ganhando proporções nacionais. No final da tarde, Dra. Carmen os chamou novamente. Pessoal, acabei de receber informações sobre os interrogatórios. Sterling confessou tudo. Dr. Marcos e Dr. Rodrigo também. Além disso, eles entregaram informações sobre outras operações similares em diferentes estados. Quer dizer que o esquema era maior do que imaginávamos? Eduardo perguntou. Muito maior. Estamos falando de uma organização nacional, com células operando em pelo menos 6 estados. O prejuízo total pode chegar a 2 bilhões de reais. Maria ficou impressionada. 2 bilhões? Quantas famílias eles destruíram? Centenas. Mas graças ao trabalho de vocês, especialmente seu, Maria, vamos conseguir desmantelar tudo. Já estão sendo preparadas operações similares em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. 3 meses depois, Eduardo estava novamente numa sala de reuniões. Desta vez, era para assinar a escritura de devolução da construtora para Roberto. O dinheiro recuperado das contas bloqueadas havia sido suficiente para ressarcir 85% dos prejuízos de todas as vítimas identificadas. Maria estava ao lado dele, mas não mais vestindo o uniforme de faxineira. Ela usava um terno elegante e carregava uma pasta executiva. Eduardo havia oferecido a ela o cargo de diretora de compliance da sua empresa, responsável por identificar e prevenir fraudes empresariais. Nunca imaginei que estaria assinando a devolução da minha empresa, Roberto disse emocionado. Durante 2 anos, achei que nunca mais veria esse momento. Ana também estava presente. Com o dinheiro recuperado, ela havia decidido não reabrir os restaurantes, mas sim criar uma ONG para ajudar outras vítimas de fraudes empresariais. Quero usar minha experiência para evitar que outras pessoas passem pelo que passei, ela explicou. A dor que senti quando perdi tudo não pode ter sido em vão. Marcos estava reconstruindo sua fábrica, mas com uma diferença. Agora tinha Maria como consultora permanente para revisar todos os contratos importantes. Aprendi que sucesso empresarial sem segurança jurídica não vale nada, ele disse. Maria me ensinou que é melhor perder um bom negócio do que cair numa armadilha. Eduardo assinou os documentos finais e se levantou. Pessoal, quando acordei naquela manhã há 3 meses, eu achava que ia fazer o negócio da minha vida. No final, fiz algo muito melhor. Conheci pessoas extraordinárias e ajudei a fazer justiça. Maria sorriu. Eduardo, você salvou não apenas sua empresa naquele dia. Salvou todas as futuras vítimas que Sterling & Associates teriam feito se o esquema não tivesse sido descoberto. Dra. Carmen, que havia acompanhado todo o processo, fez um brinde. Vocês provaram que cidadãos comuns, quando se unem pela justiça, podem derrotar até mesmo organizações criminosas poderosas. E Sterling, como ele está? Eduardo perguntou. Condenado a 15 anos de prisão, mais multa de 50 milhões de reais. Dr. Marcos e Dr. Rodrigo pegaram 12 anos cada um. Os juízes corruptos foram afastados e também condenados. Roberto levantou seu copo. Um brinde a Maria, que transformou sua dor em coragem e sua coragem em justiça. Um brinde a todos nós, Maria respondeu, que provamos que é possível reconstruir nossas vidas depois de uma grande perda. Eduardo olhou pela janela. Era o mesmo edifício onde quase havia assinado sua sentença de falência, mas agora a vista parecia completamente diferente. Sabem o que aprendi com tudo isso? O quê? Ana perguntou. Que às vezes as pessoas mais importantes da nossa vida aparecem nos momentos mais inesperados. Se alguém me dissesse 3 meses atrás que uma faxineira salvaria minha vida, eu nunca acreditaria. Maria riu. E se alguém me dissesse que um empresário que eu nunca havia visto antes se tornaria meu parceiro numa luta contra criminosos, eu também acharia impossível. 6 meses depois, a história virou livro.
Maria e Eduardo escreveram juntos um manual sobre como identificar fraudes empresariais, que se tornou leitura obrigatória em cursos de administração em várias universidades. A ONG de Ana já havia ajudado mais de 200 vítimas de golpes similares. Roberto expandiu sua construtora e criou um fundo para ajudar empresários que perderam seus negócios por fraudes. Marcos se tornou palestrante, contando sua história para alertar outros empresários. Eduardo e Maria se casaram 2 anos depois, numa cerimônia simples, mas emocionante. Roberto foi o padrinho. Ana foi a madrinha. Doutora Carmen oficiou a cerimônia, autorizada especialmente para o evento. Quando eu sussurrei naquele dia para você não assinar o contrato, Maria disse em seu discurso, nunca imaginei que estava começando a história de amor mais bonita da minha vida. Eduardo respondeu, e quando você me salvou naquele dia, você não salvou apenas minha empresa. Salvou minha alma de se tornar mais uma pessoa amarga e desconfiada. Você me mostrou que ainda existem heróis no mundo. A empresa de Eduardo se tornou referência em segurança contratual. Eles criaram um departamento especializado em ajudar outras empresas a identificar possíveis fraudes. Maria liderava uma equipe de 15 pessoas, todas ex-vítimas de golpes empresariais que haviam decidido transformar sua experiência em proteção para outros. A melhor vingança contra quem nos prejudica, Maria costumava dizer para sua equipe, é usar nossa dor para impedir que outros sofram o mesmo. Sterling morreu na prisão 3 anos depois, vítima de complicações cardíacas. Mesmo na morte, ele se recusou a revelar onde estava escondido parte do dinheiro roubado. Dr. Marcos cumpriu sua pena e virou pastor evangélico numa cidade pequena do interior. Dr. Rodrigo fugiu do país durante uma saída temporária e nunca mais foi encontrado. Hoje, 10 anos depois daquele dia fatídico na sala de reuniões, Eduardo e Maria têm 2 filhos e dirigem uma das maiores empresas de consultoria em segurança empresarial do país. Sua história é contada em escolas de negócios como exemplo de como a coragem individual pode transformar tragédias em triunfos. Roberto expandiu sua construtora para 5 estados e nunca mais assinou um contrato sem que Maria o revisasse primeiro. Ana se tornou uma das principais ativistas contra fraudes empresariais do país, e sua ONG já ajudou mais de 1000 famílias. Marcos se aposentou cedo e dedica seu tempo a dar palestras gratuitas sobre prevenção de golpes. O que aconteceu conosco foi terrível, Maria disse numa entrevista recente. Mas se nossa dor serviu para proteger milhares de outras famílias, então tudo valeu a pena. Eduardo, ao seu lado, concordou. Às vezes, os piores momentos da nossa vida são apenas o começo das nossas maiores vitórias. Basta ter coragem para lutar e sabedoria para aceitar ajuda quando ela aparece. E assim termina a história de um homem que quase perdeu tudo, de uma mulher que perdeu tudo e conseguiu recuperar muito mais do que tinha perdido, e de como um sussurro no momento certo pode mudar completamente o destino de várias pessoas. A sala de reuniões onde tudo começou hoje abriga uma creche para filhos de funcionários de uma empresa de tecnologia social. Na parede, uma placa discreta diz: às vezes, as melhores oportunidades vêm disfarçadas dos piores momentos. Maria e Eduardo passam por lá algumas vezes por ano, sempre de mãos dadas, sempre sorrindo, porque sabem que ali começou não apenas uma luta por justiça, mas também a maior história de amor das suas vidas. Fim da história.